bom dia. Dia 28/12. Tá acabando o ano. Dia 28/12 de 2023. Já quero estar te pedindo para que deixe o seu like, deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal no YouTube. O vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o referente tema desobediência e as suas consequências. É isso mesmo que você ouviu, vou repetir para você gravar. Desobediência e as consequências. E eu quero começar falando sobre um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, onde Samuel vai dizer para Saul: porque você acha que o Senhor se agrada tanto em sacrifício, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Desobediência e as suas consequências. Você vê que quando a gente fala em obedecer a Deus, parece algo tanto quanto simples e fácil. Porém não é. Existem na Bíblia muitas desobediências. E isso entre homens e mulheres que foram grandes homens e mulheres de Deus. Mas sim, eles desobedeceram. O único exemplo perfeito que nós temos na Bíblia de alguém que tomou a forma humana, que viveu como nós e não desobedeceu a Deus, é Jesus. Em contrapartida, todos os outros homens, mulheres, sim, falharam, desobedeceram a Deus. E o versículo e essa passagem de Saul ele vai obter mão nos despojos, no ouro, na prata, nas ovelhas de Amaleque. Ele perdoa o rei dos amalequitas, onde a ordem de Deus era para que não sobrasse ninguém. E aí quando Samuel vem e ouve o barulho, o mugido, o gemido das ovelhas, aí Samuel vai falar: que barulho é esse, Saul? Não, eu peguei, mas foi para sacrificar o Senhor. Aí Samuel vai falar para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Desobediências e as suas consequências. E a desobediência de Saul lhe custou o trono. Você vê que o filho dele teve uma herança de futuro rei de Israel, mas por causa da desobediência de Saul, a herança do filho também lhe foi tirada. Porque Deus arranca das mãos de Saul o trono de Israel e coloca Davi. Desobediências e as suas consequências. No Jardim do Éden nós tivemos também a desobediência de Adão e Eva, onde Deus lhes havia dado uma ordem para que todas as outras árvores eles pudessem comer do seu fruto no meio do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê que Deus poderia não ter colocado a árvore, poderia ter cercado a árvore para que Adão e Eva não pudessem tocar. Mas não tem como eu e você demonstrar a nossa obediência a Deus se nós não termos a oportunidade de desobedecê-lo, porque aí seria algo robotizado, né? Manipulado. Só tem um caminho para você ir, então não tem como você errar. Não, né? Mas a Bíblia fala sobre caminho largo, caminho estreito, sobre o caminho de bênção, caminho de perdição. Então nós temos a opção, e é nós que tomamos essa decisão em obedecer e não obedecer. E por causa da desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo, e assim também a morte, pois o homem e a mulher não morriam. Desobediência e as suas consequências. Você vai ver que Sansão ele era um homem mais forte da terra, mais forte que viveu na terra. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor ele se apoderava de Sansão.
tomava Sansão, e quando ele tomava Sansão, ficava possuído de uma força muito grande, ao tal ponto que ele quebrava cordas de 3 dobras como se fosse uma linha de costura, a tal ponto que com um soco, com uma queixada de jumento fresca, ele matou a 1000 homens. Só que Sansão desobedeceu a Deus por algumas vezes. Ele bebeu bebida que não poderia beber, ele cortou o cabelo que o voto dele não poderia cortar, ele também tomou uma mulher para si de outros povos que ele não deveria tomar. Isso acarretou a Sansão, que Deus arranca o espírito dele, e quando os inimigos vêm sobre Sansão, Sansão já não tinha mais a força. Desobediência e as suas consequências. Cegaram os 2 olhos de Sansão e colocaram ele para rodar um moinho como se fosse um boi. Fizeram ele trabalhar como se fosse um animal. Desobediência e as suas consequências. Nós também vemos no livro de Jonas. Por isso que eu falo que parece que é tão fácil, né, quando a gente fala em desobedecer a Deus, e parece que é tão simples, tão fácil obedecer, mas não é. Deus deu uma ordem para Jonas, para fazer o quê? Para fazer o que ele mais gostava de fazer. Jonas, vai pregar. Ô glória, pregar é o que eu amo. Para quem que eu devo pregar? Você vai pregar para os ninivitas, os perseguidores que assassinam aqueles que levam a minha palavra. Dizem-se, né, que os pais de Jonas foram assassinados por esses ninivitas. E aí, olha o tamanho da missão de Jonas, e pregar para eles. E como eu falei que parece que é fácil, mas não é tão fácil obedecer, Jonas se recusa a ir lá pregar. Desobediência e as suas consequências. Chega a um ponto que Jonas ele vai tentar fugir da face de Deus, e Jonas ele teve que ser lançado ao mar, de dentro do navio para fora em alto mar. Deus manda com que um grande peixe engula a Jonas, e ali ele vai passar 3 dias e 3 noites. Desobediência e as suas consequências. Nós temos também no Novo Testamento Judas. Judas, que era tesoureiro de Jesus, o homem de confiança de Jesus, e que ainda assim optou pelo ouro, pela prata. Ele vende a Jesus, ele o trai, e ele dá um beijo, um gesto de amor e de carinho, ao ponto que Jesus vai dizer a ele: amigo, com um beijo traís o Filho do Homem. Após aquilo, Judas foi movido de um grande remorso profundo, de tal ponto que ele não se perdoou, mesmo Jesus tendo chamado de amigo, mesmo Jesus liberando o perdão. Judas vai se enforcar, e a corda se rebenta e ele cai no precipício, e ele morre. Desobediência e as suas consequências. A Bíblia é um livro de regras, de conduta, fé e práticas. E Deus ele se agrada de que nós obedecemos a sua vontade. É bem verdade que durante o nosso trajeto aqui na terra, o nosso percurso, servindo e fazendo a vontade de Deus, oportunidades, né, desejos de ir contra a vontade de Deus, a vontade pecaminosa, o desejo da carne, isso vem sobre as nossas vidas. Então tenha calma, respire. A gente vê que o grande rei Davi, ele também desobedeceu a Deus, ao ponto que ele cometeu um adultério, pegando uma mulher de um dos seus soldados, logo depois querendo enterrar o seu pecado, querendo uma queima de arquivo, ele manda assassinar o marido desta mulher. Deus falou com Davi: Davi, tu és o meu guerreiro, é o meu soldado, mas o que você fez eu não me agradei, e por causa disso a espada não vai sair de dentro da sua casa. Desobediência e as suas consequências. A espada não saiu de dentro da casa de Davi, de tal ponto que Davi viu filhos serem mortos, viu filhos se rebelarem contra ele, expulsando ele de casa e tomando o trono dele, viu filho cometendo incesto, abusando de sua irmã dentro de sua própria casa. Desobediência e as suas consequências. Então obedeça a Deus. É claro que muitas das vezes, às vezes você não vai conseguir. Ninguém consegue ser 100%,
mas lute para obedecer, para fazer a vontade de Deus. E Deus, ele cuida de tudo para nós. E o tempo de chegar, de se encontrarmos com Ele, cada dia está mais próximo. Desobediência e as suas consequências. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.